Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Como é que vocês estão? Primeiro bem? Que Deus abençoe o nosso dia, nossa quinta-feira, um final de semana abençoado para nós. Feliz, que o Senhor nos ajudou. Quero agradecer a vocês pela amizade, pelo apoio, pelo incentivo, pelas mensagens, principalmente pelas mensagens que vocês têm enviado. Cada mensagem que eu recebo é como se fosse um abraço de apoio. Rapaz, a palavra de carinho, eu tenho muito carinho por vocês. Não sei porquê, perdi minha amiga de muito tempo, uma das primeiras. Camila, não tem mais o contato dela. Eu não sei o que aconteceu, nem no Zap, eu não tenho mais no Messenger, nem no Face, não sei o que aconteceu, se ela perdeu o número, o que aconteceu. Enviei número de mensagem, agora eu parei. Estou com o nome dela no meu caderno de oração, orar por ela, para que Deus abençoe. Mas fiquei triste. Foi uma das primeiras que entrou no meu grupo de amigos. Ela é angolana. Esse tempo ela mandou uma mensagem, esse tempo já tem mais de 4 meses. Ela mandou uma mensagem para mim que ela estava apertada, parecia que o país estava em crise. Depois disso, ela não mandava mais mensagem regular, como ela mandava todo dia. Perguntei algumas vezes se ela estava por causa de algum problema, disse que não. Mas falou que o país, que lá onde ela morava, não estava bem, mas falou que ela estava tudo bem. Ela talvez já caiu de uma moto, piorou junto, ela recuperou. Então é por causa da oração, né? A gente ora para fortalecer a pessoa. Aí de repente, deve ter uns 3 meses, que ela sumiu, pediu contato. Eu creio que ela me excluiu, não tenho certeza. O nome dela que eu tinha no Zap, que ela tirou, que ele sumiu também do Zap. No Messenger ainda tem seu dito, tá? Mas nada, ela nem aparece quando foi que ela visualizou. Se eu fiz alguma coisa que magoou, que eu era triste, eu peço perdão a ela. Às vezes, quando a gente tem muita intimidade com a pessoa, gosta de alguma brincadeira, que ela não gosta e fica sem falar, mas a você que ainda me acompanha, eu preferia que você me falasse. Tem muitas pessoas que eu brinco, né? Tem pessoas da minha família, que eu nem conheço pessoalmente, mas a gente brinca assim como se tivesse uma intimidade mesmo. Então, às vezes a gente exagera, se eu fiz alguma coisa que a gente esqueceu, que me perdoe. Vamos lá para mais um vídeo. Pai, obrigado, por mais um dia, mas era noite de repouso. Obrigado pelo alimento, obrigado por ser Deus nós e nós pecadores, Pai. Obrigado pela família, obrigado por essa família abençoada das redes sociais. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas negações, por obra, pensamento e ignorância. Que eu fiz, que eu posso fazer que desagrade ao Senhor. Perdoa-me, Pai. Fala conosco hoje, Pai, no livro do profeta Zacarias, capítulo 8, versículo 12 e 13. Também no livro de 2 Reis, no capítulo 12. Seja para exaltação, seja para consolo, seja para fazer a vontade do Senhor e não a nossa. O Espírito tem a falar e não que nós queremos ouvir. Amém. Irmão, tempo de paz, tempo de prosperidade, o povo de Israel já voltou do cativeiro. Ele já, desde quando nós estamos o profeta Zacarias já tinha voltado, havia voltado, né? Agora é tempo de prosperidade. Porque a semente prosperará, a vida dará seu fruto, a terra dará sua novidade, o céu dará seu orvalho. E farei que o resto desse povo herde tudo isso. O povo que ficou
cativeiro, sabe que os pobres, os mais humildes, ficaram para lavar a terra e pagar tributo aos reis, né? Que oprimiu o povo de Israel. Agora Deus está falando de um tempo em que eles voltarão arrependidos, apesar de machucados, né? Que o Espírito machuca, o mundo machuca, mas arrependidos. Voltar para o Senhor, Deus coloca novamente na sua terra. Terra que Deus deu. E a promessa é de abundância. A vide dará seu fruto, a terra dará sua novidade, o céu dará seu orvalho. E farei que o resto desse povo habite tudo isso. Então Deus convidar a terra dá o mantimento, dá tudo no tempo e na hora do Senhor. Isso é para mim e para você, né? Que Deus fala que aquele que se afastou dele, mas que voltou para ele, habite, herde tudo que você herdou, todas as promessas do Senhor, você ser herdeiro. E esse tempo é quando você reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, fez homem por meio de nós. Morreu, crucificado, morreu, restou o terceiro dia. Essa também é uma das principais razões para a gente herdar tudo aquilo das promessas de Deus. E outra é honrar pai e mãe. Versículo 6. E há de acontecer ao caso de Judá, ao caso de Israel, que assim vos salvarei e sereis uma bênção, não tem mais. Esforço as vossas mãos. Então trabalhe, esforço, que tudo que está nessa terra é teu. Deus prometeu. A chuva no tempo certo, tudo no tempo certo. Então Deus está te abençoando. A casa de Judá é a tua casa. A casa de Israel é a tua casa. Então esforça tuas mãos, trabalhe, renove seu ânimo e confia. Porque esforça tuas mãos, porque às vezes é para mim e para você. Agora vamos para o livro do segundo livro de Reis, no capítulo 18. Vamos ver aqui um rei que fez o que agradava o Senhor, o rei Ezequias. Diz assim, o rei Ezequias estabelece o culto do Senhor, do Senhor. Então, a primeira coisa que Ezequias fez, o povo voltar a cultuar, voltar novamente para a presença do Senhor, deixar os ídolos, deixar a coisa que Deus desagrada, e voltar ao Senhor, honrar o Senhor. Foi a primeira atitude de Ezequias como rei. E nós vimos que Ezequias foi um rei que fez tudo que desagrada o Senhor, quase tudo, né? Então vamos ver. E sucedeu que no terceiro ano de José, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acaz, em Judá. Nós vimos que aqui tem dois reis. Rei de Israel são as 12 tribos, as 10 tribos que Deus separou da tribo de Judá. A tribo de Judá ficou Judá e Benjamim. As outras tribos Deus separou. Por causa do pecado que cometeu da idolatria de Salomão. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e 29 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Quer dizer, Ezequias seguiu os caminhos para seu pai, mas deve ter sido bisavô, foi que bisavô. Então, ele fez tudo conforme Davi fez. Este tirou os altos e quebrou as estátuas debaixo dos bosques e fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera.
por conta até aqueles dias, os Israel queimavam incenso, eles chamavam Neustã. Eu creio que aqui ele tirou a serpente, lembra daquela serpente lá do livro de Números, que Deus mandou fazer quando uma serpente picasse, ele olhasse para aquela serpente e agarrasse, ele não morreria, mas seria curado. E eles passaram a adorar aquela imagem da serpente. Idolatria. Então Ezequias pensou, agora se tornou idolatria. Porque quem cura é Deus, não a serpente. Então ele tirou também. O povo estava idolatrando aquela imagem que Deus mandou que Moisés fizesse. Aquela imagem da serpente, ali no livro de Números, prefigura o sacrifício de Cristo na cruz, por amor a mim e a você. Ele é na cruz, ele curou a nossa enfermidade, levou sobre si a nossa dor, venceu a morte, tomou de nós o nosso pecado. Tomou assim, prefigurava aquela serpente a morte de Cristo. Sacrifício de Cristo por amor de mim e você. Muitas vezes a leitura já tem o meu irmão que sempre vem aqui, sempre ele fala dessa, mas ele não entende que ali, aquela serpente, prefigura o sacrifício de Cristo, que um cordeiro imaculado ia ser sacrificado pelo povo. Como também ele fala muito no livro de Jonas, que ficou 3 dias, 3 noites no ventre do peixe, que também, irmão, ali no livro de Jonas, prefigura Cristo no seio da terra, onde ele foi tomar a chave da mão de Satanás para vencer a morte por nós. A Bíblia a gente tem que ir lendo, procurando entender, fazendo ligação entre livros e livros. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante em todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele para onde quer que saísse, com prudência, e se voltou contra o rei da Síria, e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também o teve dela, desde a torre da Atalaia até a cidade forte. Sucedeu que no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de José, filho de Israel, que Semarazé, rei da Síria, subiu para contra Samaria e a cercou. E a tomaram fim de 3 anos, sim. No ano 6 de Ezequias, que era o ano de José, rei de Israel, Samaria foi tomada. E o rei da Síria transportou Israel para a Síria e os fez levar para Ala, para Bós, junto a Gozã, e a cidade dos Medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, antes transpassaram o seu conselho por tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem ouviram, nem o fizeram. Então, Ezequias, o rei de Judá, seguiu os mandamentos que Deus deixou através de Moisés. O rei de Israel, os 10 filhos, seguiram a outros deuses. Não seguiu, então, não seguiu os mandamentos que são deixados através de Moisés. Então, Deus permitiu que o rei da Síria escravizasse o povo de Israel. Nesse capítulo, a tribo de Judá está livre, porque estava seguindo os mandamentos do Senhor. Outras famílias, o resto dos filhos de Jacó, as 10 tribos, agora estão dispersos, estão em Samaria, adorando outros deuses, porque o rei da Síria pôs outras nações que adoravam outros deuses. E assim se misturou a semente do Senhor com a semente daquele povo. Aqui nós podemos comparar a diferença entre essas tribos, o rei de Judá e o rei de Israel. Aquele que teme o Senhor, que obedece, aqui foi prosperidade para Ezequias, povo de Judá, sendo menos tribos, né? Muito menos.
Nós vemos que Deus prosperou na vida dele. Porque Ezequias foi perfeito aos olhos do Senhor. Mas o rei de Samaria, que é Oséias, ele não foi perfeito. Então 10 tribos não andaram conforme o mandamento do Senhor. Deus permite que assim. Então muitas vezes, meu irmão, você está na igreja, ou está servindo a Cristo, não vou falar na igreja. Você está seguindo a Cristo, tem que dominação com perfeição e obediência, fazendo a vontade do Senhor. E você prospera. E pessoas que estão ao teu lado também, que diz estar servindo o Senhor, que está seguindo os mandamentos, que escuta, mas não segue, não obedece. Eles não estão prosperando. A diferença está em você, no seu culto ao Senhor, ou na sua adoração ao Senhor, tanto faz. E a do outro também. Deus prospera na sua vida, talvez tem menos, e ele tem mais do que você em coisas na terra. Você prospera e ele fica para trás. Porque ele não está seguindo os mandamentos conforme Deus deixou escrito através do seu servo Moisés. Então você prospera e o outro não. Nós podemos ver também que, às vezes, pessoas aqui no reinado de Israel seguia prosperava mais do que o outro, porque ele estava ali com o povo de Israel, com as 10 tribos, prosperando, mas o coração dele estava voltado para Deus que nos dá, o mesmo Deus, os mandamentos que Deus deixou, que Judá estava seguindo. Então, mesmo ele estando no meio de uma nação ímpia, de um povo corrompido, ele prospera, porque o coração dele está voltado para Deus, para a verdade. Muitas vezes nós que estamos sobre essa terra, no nosso trabalho, tudo que a gente fazendo, nós deixamos de prosperar porque nosso coração não é perfeito para com Deus. E muitas vezes pessoas que você pensa que ele não fala de Bíblia, ele não fala nada. Talvez você não veja ele orar, talvez ele está prosperando. Porque apesar da diferença dele não falar de Bíblia, você não vê orar, a oração dele é secreta. É no coração, ele e Deus. E ele está prosperando porque ele, às vezes está vendo você fazer coisa errada, e está pedindo ao Senhor que te salve, que te cura. Está falando misericórdia. Se a pessoa diz que o Senhor não está obedecendo, e você está julgando ele. Porque ele é uma pessoa quieta, calada, mas está trabalhando por ele. Está orando pelos colegas de trabalho, está orando pela família, está orando pelo Brasil, pelo governo. Mas é uma pessoa calada e ele está prosperando, porque ele está fazendo a vontade do Senhor. Está ajudando a pessoa necessitada. Talvez você até ajude, mas o coração não é perfeito. Você está ajudando pensando assim, vai fazer falta. E ele não. Ele está ajudando, embora possa fazer falta. Mas meu amigo, meu irmão, meu companheiro, vai estar nessa luta comigo, está ali. Coração limpo, estendendo a mão. A diferença, às vezes, ímpio. A pessoa que você acha que está no pecado, ele está com o coração mais limpo, primeiro que você está julgando ele. E não está olhando o seu erro, está olhando o erro dele. E talvez ele está certo e o erro está em você. Quantas vezes a gente deixa uma igreja, um trabalho, abandona até a família, porque nós não concordamos com o que está ali. E às vezes é porque nós mesmos estamos errados. E o resto da família está certo. Eu tinha um colega, tem um genro aqui também. Eles têm a família, pai, mãe, irmãos. Tanto um como o outro, em tempos diferentes. Falava mal da família. E esse colega meu saiu do meio da família.
Ele começou a morar lá no trabalho. O gerente deu um lugar lá para ele dormir, né? Até ele arrumar um quarto e dormir. Todo dia ele vinha ali comprar. Um dia eu falei para um dos colegas meus, cuidado, não ande com ele, porque ele não é sério. Ele está fazendo alguma coisa errada. Ele falou, por quê? Ele deu seu apelido. Ele me chamava de Babinho. Por quê, Babinho? Porque há uma família onde tem 5 pessoas, 4 não prestam, e um presta, o erro está nele. É esse que presta que está com ele, que é o errado. Assim falei também para o meu genro. E a verdade veio à tona. Então, muitas vezes você está no erro e está julgando quem não está no erro. Cuidado, não julgue para não ser julgado. Porque com a mesma, estamos no Evangelho, com a mesma medida que você medir, você será medido. Cuidado com quem você anda, para você não afastar do caminho do Senhor. Então aqui, ó, o Senaqueribe vai ajudar. Agora, depois de já ter escravidade de Israel, agora é Judá. Porém, no ano 14 do rei Ezequias, subiu Senaqueribe de Judá, rei da Síria, contra toda a cidade forte de Judá, e as tomou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Síria Malaquia, dizendo, pô, pequei, retira-te de mim, tudo que me puseres levarei. Então o rei da Síria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que achou na casa do Senhor, no tesouro da casa do rei. Naquele tempo cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e as ombreiras de que Ezequias, rei de Judá, as cobriu e deu ao rei da Síria. Contudo enviou o rei da Síria a Tatã e a Rapsaris, de Laquis com um grande exército. Ao rei Ezequias a Jerusalém subiram e vieram a Jerusalém. Nós vemos aqui que Ezequias já falhou. Primeiro, ele não podia pegar as coisas do templo, com as plantas que Deus deu a Salomão, a Davi deu a Salomão, para construir o templo. Os objetos, os utensílios, tudo foi dado por Deus. E oferecido pelos príncipes, pelo povo, para construir o templo. Agora Ezequias, temendo o homem, perdeu a fé. Temendo o homem, ele deixa de acreditar no Senhor e paga, violando o templo do Senhor. Se a gente for ler as leituras, irmão, quantas vezes o povo de Judá puder violar o templo do Senhor, a casa de oração, a tenda, desde lá do deserto. Essa é a mensagem do segundo livro dos Reis, no capítulo 18. Por esses tempos nós vamos parar por aqui o rei. Aí nós vamos seguir no livro das crônicas, mas nós estaremos iniciando 3 dias no livro das crônicas. Vamos orar. Senhor, obrigado por mais um vídeo, obrigado pela tua presença, pela tua graça, pela tua palavra. Obrigado por cada vida que está junto comigo. Abençoa, supra a necessidade. Apazigua essa tempestade na vida do teu filho, da tua filha. Em nome do Senhor Jesus, amém. Irmão, Jesus Cristo está voltando. Jesus te ama, também te amo, fica na próxima. Um abraço, irmão Jorge. Boa quinta-feira, bom final de semana. E para você que é mãe, feliz Dia das Mães, um abraço a todas as mães. Eu não tenho mais a minha mãe comigo.